E vamos começar daquele jeito tradicional, que o Wilson muito gosta, rindo. Muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Yeah! Eu estou rindo aqui porque, pô, olha a minha cadeira. Olha a cadeira do Wilson. O cara na cadeira profissional ali, astronáutica, eu aqui com esse almofadão na cadeira de praia. Mas tudo bem, tá bom também. O visual está lindo. Gente, eu primeiro vou justificar a minha proposta de botar riso com sombra. Que negócio é esse? Que mané é sombra? A gente vem aqui para rir, esse cara vem falar de sombra, né? Bom, a história é o seguinte, a gente tem um ditado tradicional que eu acho válido, mas é sempre uma questão de equilíbrio. Saúde, a proposta do yoga do riso é de promover saúde. E quando você fala que ri cura, e quando você generaliza, você pode perder esse equilíbrio. Porque eu vou mostrar para vocês. Todo mundo concorda que Deus cura, não é verdade? Deus cura. Verdade. Só que, em nome de Deus, vem morrendo milhões de pessoas, não é nem milhares, não, são milhões, ao longo da vida. Então, tudo que está na dualidade, ela pode disparar ou para um lado ou para o outro e ficar no desequilíbrio. Então, a gente tem que, através do exercício constante da nossa mente, buscar esse equilíbrio. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está buscando o equilíbrio do riso, porque o riso também, conforme já foi visto no nosso estudo, tanto socialmente como individualmente, ele tem tendido ao desequilíbrio da natureza, é da própria natureza. Você vai para um lado, vai para o outro e vai buscando o meio nessa história. Então, a gente está tentando buscar o meio. Só que a gente tem que ter conhecimento para poder buscar esse meio. Como é que se diz? Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar é longe. Entendeu? Porque você não sabe para onde está indo. Então, ainda tem outro detalhe. Fisiologicamente, eu acredito que o riso seja muito fácil você identificar essa questão da saúde. Já psicologicamente, a coisa não é tão clara. Aliás, psicológico é do âmbito do sutil, é mais complicado mesmo. E aí eu mandei aquele áudio, eu não sei se todo mundo teve oportunidade de ouvir, eu posso até reproduzir ele aqui, mas eu teria que buscar, eu dei uma bobeada. Eu não consegui abrir, mesmo com o aplicativo. Mesmo com o aplicativo? Não consegui. Ô, William, muito bom dia. Bom dia, meu. Irmão, você me permite te ajudar com uns áudios, esse tipo de coisa aí? Porque às vezes as pessoas entram aí e acaba atrapalhando a nossa teoria, que é muito importante. Não, eu agradeço. Então, se você puder ir lá no Participantes, vai lá no Participantes, clique. Aí, teu nome, More... Wilson Maza, e coloca lá como co-host. Deixa eu ver aqui, ó. Porque eu cliquei Wilson Maza, mas aí aparece Multimore. No More tem... Mas você está clicando... Make Rocha. Valeu, meu camarada. Já é. Aqui eu vou ser o anfitrião. Se você precisar compartilhar alguma coisa, você me avisa que eu vou ter que passar para você de volta. Não, você tem a gravação?
Não, você já está gravando, isso aí é normal. Não, não, eu falo a gravação do áudio. Tenho, posso compartilhar aqui. Eu tenho até MP3, depois posso jogar no grupo lá também, que eu Gente, converti. eu vou tentar simplificar. O que acontece? Nessa gravação, minha esposa ela fez pós-graduação lá de psicologia analítica, que é do Jung. Ela fala com mais propriedade sobre sombra. Mas dá para a gente, eu acho que para o nosso consumo aqui, dá para a gente falar rapidamente e a gente entrar mais detalhadamente no. Se depois a gente achar que deve entrar na gravação, a gente entra. Tá? Sombra é nosso aspecto que a gente não consegue perceber. É muito simples, né? O que está na luz está claro, o que está na sombra está oculto. E, de um modo geral, e isso também eu acho interessante, a sombra ela tem uma carga negativa. Isso sinaliza para a gente o seguinte, que a gente tem uma... Porque a sombra, ela, na verdade, é uma oposição à persona. É um complemento da persona, melhor falando. A persona é o que a gente pensa que é, o que a gente se identifica, é como a gente se constitui. Já a sombra é aquilo que está oculto, que está presente, mas você não percebe. E isso é bom porque se a sombra ela como é que se diz, majoritariamente negativa, é sinal de que o ser humano, a espécie, é majoritariamente positiva. Pode ter lá suas derrapagens, mas a gente tenta se constituir de forma positiva. Mas a sombra você tende, como é que se diz? É um aspecto seu que o seu ego rejeita. A consciência, o nosso convívio social, tudo aquilo que vai te formatando à medida que você vai se constituindo psicologicamente e depois fisiologicamente, que na verdade não se separa, faz com que você procure os aspectos positivos para se identificar e se constituir. Já a sombra, você tem uma dificuldade de... Aquilo está presente, mas está inconsciente. E por que está inconsciente? Está inconsciente porque você tem como é que se diz, uma rejeição, ou você ataca a sombra, ou você rejeita a sombra, eu acredito, e você foge da sombra, melhor dizendo, e você não se apropria daquilo. Então, o ideal é que você perceba que tem o seu aspecto sombrio e passe a lidar com aquilo de forma adequada. Eu vou falar, por exemplo, de uma sombra minha, cara, muito engraçada. Eu passei a vida inteira sendo uma pessoa negativa, ainda sou uma pessoa negativa, tá? E rejeitei isso a vida inteira. Eu afirmava, não, eu sou um cara positivo, pô. Eu sou um cara maneiro pra caramba, pô, eu só falo coisa boa e não sei o quê. Mas a primeira coisa que eu faço quando qualquer coisa aparece é uma crítica, é observar a possibilidade de um problema. Então, na verdade, eu sou negativo. Se eu estou buscando o problema, eu estou negando a coisa positiva. Só que eu consegui, estou começando a integrar essa sombra. Como? Eu procuro dar qualidades positivas para essa minha visão negativa. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou tendo um equilíbrio e isso me possibilita me desenvolver e ir para voos mais amplos, menos pesados. Tá? Esse é só um exemplo. No riso, como é que isso pode acontecer? E aí eu vou começar a abrir espaço para as pessoas comentarem no âmbito que quiserem, tanto do riso quanto da sombra. No riso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro, que tem pessoas que o riso, na verdade, é um sintoma. São pessoas que têm problemas psicológicos, que o riso vai fazer reforçar o problema psíquico dela. Segundo, nas nossas relações, por exemplo, quem faz meditação do riso, se a gente não tomar cautela, a gente vai acabar tocando na sombra do outro ou reafirmar a própria sombra. Por exemplo, a pessoa pode não perceber, mas ela pode ser uma pessoa irônica. E, através do riso dela,
ela praticar ironia com relação ao outro. Por exemplo, vou citar um exemplo bem prático. A gente vai fazer uma prática de meditação do riso online. O yoga do riso, ele preconiza que o riso não tem que ter humor, piada e nem comédia. Aí tudo bem, a gente começa todo mundo rindo à toa. Só que aí, durante lá a meditação do riso, alguém acorda tarde. Aí eu vejo que essa pessoa acordou tarde, estou lá rindo aí, ó, para interagir, porque, na verdade, a gente está em tempo inteiro em relacionamento. Quando eu faço assim, eu não estou sabendo, mas a pessoa pode ter um complexo de ser atrasada. Aí, quer dizer, ela estava rindo, já perdeu o riso dela. Então, e eu posso ser aquele cara meio irônico, meio sádico. Então, quer dizer, eu estou reforçando duas sombras. Então, a gente tem que estar observando. O riso não pode ser uma coisa séria, mas a gente tem que estar atento, a gente tem que estar amplo, a gente tem que ampliar a nossa visão do riso. A gente não pode achar que, ricura, eu vou ficar rindo e está tudo certo. Não é bem assim, entendeu? A gente tem que achar um caminho entre a leveza do riso e como é que se diz? A atenção da seriedade de buscar a coisa correta. E aí eu vou deixar abrir para quem quiser falar alguma coisa a respeito do que eu já falei. Eu quero falar, porque eu Então, pensei bastante nesta questão. Se me deixam, queria falar. Eu como trabalho, mexo muito com a questão da quântica, né? Da vibração e da espiritualidade. Justamente hoje caiu entre aos 10 minutos de gargalhada das 6 e agora entra um vídeo de um mestre ascensionado justamente falando alguma coisa. Eu acho que tem a ver a nossa prática de yoga do riso, além de todos os benefícios, tem a ver com conseguir em algum momento entrar na vibração da alegria. Existe uma escala das emoções que alguns devem conhecer e outros não. Então, as vibrações elevadas que nos fazem estar vibrando com a vibração, a frequência do universo, que são amor, alegria, gratidão, iluminação, e não são aquelas emoções, né, de raiva, de egoísmo, de inveja, de dúvida, de culpa. Nós conseguimos com riso entrar nessa outra vibração e desde esse lado a gente observa a coisa, porque eu gosto, acho interessante e que resolve muita coisa a psicologia, mas de vez em quando se olha todo desde o lado, a sombra, o que eu tenho que fazer para eu me melhorar. Às vezes tu precisa entrar em uma vibração que a questão é automática, tipo o que a técnica do Ho'oponopono propõe, né? A gente encontrar um caminho que vai limpando automaticamente sem esse sofrimento, porque às vezes a pessoa não vai fazer um caminho de procura, de trabalho interno, porque não quer sofrer, ninguém quer sofrer. Tu vai chamar alguma pessoa para fazer algum tipo de terapia, olha, tu tem que trabalhar isto. As pessoas, normalmente todos, não queremos nem ver a sombra, nem sofrer para resolver o conflito. Então, o caminho do despertar da consciência, de poder entrar em uma frequência elevada, de estar sempre agradecendo, de estar sempre com amor por todo e por todos, com alegria, vai fazendo que isso seja uma coisa automática e as sombras vão desaparecendo. Na espiritualidade existem, né? Luz e sombras, aqueles alinhados com o amor, com a luz, e aqueles alinhados com a energia do poder, da materialidade. Então, eu acho que o conceito, às vezes a gente tenta, pelos caminhos que a louca da casa, como falei em outra reunião, nos manda, que o intelecto nos diz esto así, assado, não, porque sombra, porque temos que resgatar e nos trabalhar. Na verdade, é deixar o divino interno ir agindo e trabalhando em nós, que ele sabe o que é bom para nós, e o riso, eu acho que nos leva com essa prática de todos os dias,
de dar risada, a gente vai relaxando e vai conseguindo entrar nessa vibração, de... Porque, bom, tem muitas técnicas que para ter alguma coisa, seja um benefício interno, seja uma coisa material, tem que ser aquilo. Então, quanto mais ser para ter. Então, quanto mais a gente consiga ser alegre, ser risonho, estar de bem com a vida, praticando riso, e praticando riso em em todos os momentos. Quando acontece uma coisa, a facilitadora de Ho'oponopono que eu sigo, que aprendeu com o hawaiano, ela disse, chega um problema, o melhor que tu pode fazer é para o problema, porque o problema vai continuar aparecendo, é um desafio. Como a gente reage frente a isso? E esta ferramenta do riso, além de praticar 10 minutos todo dia, e toda aquela coisa, a meditação, nos dá essa ferramenta, enfrentar com riso as questões, né? Então, eu acho que para trabalhar as sombras e poder sair um pouco e melhorar e que elas comecem a se diluir, o riso é uma ferramenta maravilhosa sem nos questionar muito intelectualmente. Nós temos esse problema, né, como raça, nos pensamos demais, raciocinamos demais, coisas que... E por isso que nos transformamos em estes seres, porque nascemos sem tudo isso, né? É a sociedade, é a criação, é a cultura que nos coloca. Então, por que não ficar nessa criança interior que o riso, o yoga do riso nos leva, né, também? Não sei se estou viajando na maionese, gostaria de escutar o que Não, vocês opinam. eu Um bom adorei. dia, então. Eu adorei, porque o que que acontece? Sem querer, você acabou resgatando uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente também. O Masa está aqui para ser testemunha disso que eu vou falar. Esse ainda continua sendo o mesmo conflito, não é um conflito, na verdade, são dois polos. Você falou o seguinte, que a gente precisa praticar o riso, em outras palavras, a gente precisa praticar o riso e não teorizar tanto, tá? Que o uso da alegria seria suficiente para isso, tá? E mais uma vez você reafirmou, só que de outra forma. Existe uma polaridade que é a alegria natural, mas existe um lado que não é tão natural. Aliás, tudo é na natureza. Primeiro que a gente é um equívoco a gente achar que tem alguma coisa que não é natureza, tá? Nessa polaridade entre a espontaneidade e o intelectual, de alguma forma foi o que se colocou, é muito fácil para você que talvez você seja uma pessoa positiva e é uma pessoa que não é intelectualizada. Só que para as pessoas que são negativas e são intelectualizadas, elas precisam treinar, elas precisam fazer um esforço, porque elas não vão naturalmente. Só para provar o que eu estou falando. Se fosse tão fácil assim, você ir no automático, o mundo estaria uma beleza, porque desde 5.000 anos de Cristo, que a espiritualidade, que a divindade, que o mundo ideal vem sendo buscado. E, no entanto, o automatismo não levou a lugar nenhum. Então, na verdade, precisa sim um esforço para que você possa desenvolver-se. Na verdade, é um esforço para você se desenvolver. O que a gente está buscando aqui é esse equilíbrio entre o que é intelectual, que a gente pode colocar até como humano, porque, na verdade, esse esforço é uma ilusão humana. A gente acha que é alguma coisa, só que a gente não é nada, a gente é um processo, tá? Mas, de qualquer forma, existem na natureza e na humanidade regras, e aí começa o exercício da intelectualidade, porque na medida que existem regras que precisam ser seguidas para que as coisas funcionem, você tem que ter um esforço intelectual para poder seguir essas regras. Então, é mais ou menos nesse contexto entre energia, vamos colocar como é que eu vou dizer?
Entre a energia que flui naturalmente e a nossa tentativa de direcionar essa energia, a gente tem que achar um meio equilíbrio. Porque até se você avaliar o que está acontecendo no planeta, é isso. O homem constantemente querendo manipular a energia está acabando com o planeta. Só que a energia tem a liberdade própria. O que você chama de autonomia, na verdade, é a liberdade. Só que eu queria lembrar para você o seguinte: excesso de liberdade é o caos. A natureza do divino é o caos, não tem ordem. A ordem é uma tentativa humana de se manter como tal, como humano. E agora, mais ou menos, vou abrir novamente para todo mundo. Ninguém quer falar nada? Eu queria falar, até me prometi que não ia falar. Desculpa, mas é muito curtinho. Vou falar o menos possível, segurar a onda aqui. Eu só queria falar uma coisa com relação ao que a Adélia falou, que como se a gente fosse resultado ou se a gente fosse vítimas de uma questão social. E acredito que nós somos co-criadores. De alguma forma, a gente escolheu assim, de alguma forma, a gente está vivendo nessa sociedade e, de alguma forma, a gente precisa disso para o nosso próprio aprendizado, que eu sou bem positiva em tudo. Até acho que qualquer coisa que serve de negativo pode te dar a oportunidade de melhorar. Então, quer dizer, não acredito que somos vítimas de uma sociedade. Acredito que somos aqui para despertar o nosso eu interno, quer dizer, o melhor que temos de nós mesmos e o melhor que a gente pode dividir com os outros. Só queria colocar essa questão, se você acha que nós somos vítimas ou não, e até que ponto somos vítimas ou não de uma sociedade que nós fazemos parte dela. Tá bom. Até, Tânia, porque nessa sociedade, eu vou intervir de novo, a gente é colocado com regras para... Nós temos a responsabilidade, quando a gente começa esse caminho de despertar, de entender para que estamos aqui, temos a responsabilidade de criar as novas gerações diferentes, né? Então, agora que conhecemos essa ferramenta, vamos criar todos os que estão, nos seguem, colocar isso aí, colocar o riso como instrumento, porque aí vamos conseguir que essas novas gerações tenham menos sombras, né? Voltando às sombras, né? Porque é a sociedade, é a organização que o homem colocou, né? Às vezes, eu não sei, não estou tão certa de se é caos e nós precisamos ordem. Eu acho que a criação, a fonte de energia, criou todo não em caos, em ordem. E o ser humano, com seu raciocínio, começou a misturar tudo e a desordenar. Porque se a gente olha a natureza, é tudo absolutamente perfeito, né? Tudo que foi criado. Então, cadê o caos? As regras vieram por quê? Foi a Eva que comeu a maçã, porque tinha uma regra que não tinha que pegar nada da árvore, né? Então, não sei. É uma discussão para muitas horas. Eu acho que até 8h30 não termina. Délia, olha só. Se tudo fosse tão perfeito assim, a gente não precisaria estar falando aqui nada, porque está tudo fluindo. Na verdade, essa discussão pode ser levada, se a gente quiser levar a nível de brincadeira, a gente pode achar que isso aqui é uma coisa brincadeira, uma brincadeira. Pô, na verdade, eu sou um processo que vou terminar daqui a 2 ou 3 anos. Na verdade, eu já terminei. Na medida que eu falei aqui, já acabou. Eu já sou outro, minhas células já se modificaram. Então, para quê? Qual é o fundamento da gente estar aqui conversando? Porque essa é a natureza. A natureza é divina em cada momento. Então, não tem sentido a gente conversar aqui. Mas a gente conversa ainda assim porque a gente é humano, porque a gente precisa se reintegrar. As coisas são ciclos a cada segundo.
e a gente, a cada novo ciclo, a gente está tentando melhorar. Embora a gente o mundo esteja um cocô, uma porcaria, a verdade é uma só. O ser humano, aí eu vou ser positivo. Apesar de tudo que a gente está fazendo com a natureza, o ser humano vem tentando melhorar. E eu ainda te dou demonstração. Isso chega a ser ridículo. Eu li um artigo sobre um médico que foi internado porque ele queria ensinar os outros médicos a lavar as mãos. Ele foi internado e morreu por causa disso aos 47 anos. Então, e ainda assim ele morreu dentro da expectativa de vida de séculos atrás. Isso foi em 1800 e tal. O cara, por querer ensinar a lavar as mãos, tá? Ele percebeu que... olha, agora eu vou puxar o saco das mulheres. Ele percebeu que na sala das parteiras morria muito menos gente do que na sala dos médicos, onde os médicos operavam. E por que isso acontecia? Porque os médicos, naquela época, eram os mesmos que faziam autópsia. Então, o cara saía da sala de parto, da sala de autópsia, pegar no defunto cheio de problema, e ia fazer uma operação no outro sujeito. E no hospital morria 5 vezes mais do que quando o cara ficava doente dentro de casa. Então, você vê que o mundo já foi muito mais grotesco. Ainda assim, a gente segue destruindo. Talvez essa destruição do planeta faça parte do ciclo do planeta. A gente não tem capacidade de avaliar isso. Tá? Eu quero colocar uma coisinha. Tu falou que não era, talvez não era necessário estar discutindo. É necessário para despertar a consciência. Exatamente. Porque, na verdade, bom, aí a gente está aqui para quê? Para fazer um caminho de evolução. Estamos em uma escola, né? Então, se a gente vem na primeira série, na escola infantil, precisamos, né? Precisamos despertar a consciência. Então, para isso estamos. Despertar a consciência pode ser um exercício intelectual também, só para pontuar. Mas não vamos ficar nessa discussão, senão a gente não volta para o riso. E o nosso negócio é rir, não é, Masa? A gente tem que rir. Aliás, você também propôs isso, hein? Vamos lá. Vamos lá, que senão eu vou ficar falando sozinho, eu posso falar mais. É a Nelise que quer falar. Depois que ela falar, eu falo. Então, obrigado, Masa. Nelise, você está... Estava querendo falar mesmo ou é a zoeira do Masa? Estava. Não, estava. Eu estou com uma mãozinha levantada, ela vai apagar, então. Apagou. Vai apagar. Bom dia. Bom dia. A gente precisa, às vezes, seguir uma linha de raciocínio, porque tem muitas teorias interessantes. Né? A da energia, que se espalha e no corpo vai fluindo, é o processo de sinapse, né? O termo na ciência, para fazer a conexão. Então, é um processo de movimento dos neurônios para fazer a conexão e fazendo o contato entre os neurônios e estabelecer ali um caminho de solução de energia que vai. E na teoria do Jung, luz e sombra foi a forma de denominar aspectos inconscientes, aspectos conscientes. Então, a consciência é a luz de aspectos que ainda estão inconscientes. E a Adélia tem toda a razão quando ela fala que ninguém quer sofrer. É esse o movimento da dor e do prazer que movimenta dentro de nós os pensamentos e procurar soluções. Só que o ser humano é muito complexo. Então, na ordem de influências genéticas, fatoriais, culturais e fatores individuais, é uma complexidade enorme. E é aí que é a maravilha dos estudos e dos diálogos entre a ciência e as experiências. Nós, os leigos, somos a experiência o tempo inteiro, mesmo nós que pesquisamos aqui, temos uma parte leiga a experimentar, a comprovar. Então, desde a gestação, existe um processo de mielinização, que é a formação da bainha de mielina, aonde é tipo um tubinho, tipo uma capinha, de tanto ir a energia entre os dois neurônios, então aqueles
corpos celulares estão se conectando, até que aquela energia para ficar ali e aquela conexão com força, cria-se a bainha de mielina. Então, o processo de mielinização começa a acontecer desde o útero. A contração do útero, aquele ambiente útero, é todo o ambiente daquele bebê. O mundo dele está naquelas paredes, dentro daquele útero. Então, quando ele é bem pequenininho, ele se sacode, pula dentro daquele útero, até que ele fique enorme e não cabe mais lá dentro daquele mundo, está limitado. Então, existem vários aspectos só ali. Então, quando está se formando o feto, que está recém-iniciando, o processo de mielinização, de conexões e tudo está sendo nos neurônios, na cabeça. Então, pode existir muitos fatores ali que faz nascer um ser humano com muito pensador, muito criativo, mas a dor dele durante a gestação foi uma dor de receio de aparecer, de existir para o mundo, porque pode ter sido várias vezes que ele se mexeu dentro daquele útero, pode ser que ele foi percebendo, cada vez que ele se mexia, o útero se contraía e ficava ruim, ficava desconfortável. Então, quando ele não se mexia muito, aí ele não tinha desconforto, ele começou a desenvolver percepções e sensações agradáveis com o pensamento, começou na cabeça a mielinização. Então, as fases do processo de desenvolvimento e mielinização continuam acontecendo. Quando a criança nasce, ela está com todos os neurônios prontos para formar as conexões. Essas conexões são a forma de desenvolver e fortalecer a percepção e as emoções, de acordo com aquelas percepções. Então, é muito complexo. E dizer quanto que é da cultura, quanto que é da genética, quanto são fatores do ambiente, cada vez mais a ciência está desenvolvendo isso. Depois que a ciência conseguiu mapear o cérebro e ver esse movimento acontecendo ao vivo e a cores, então conseguiu mais ainda condições de dar nomes e de aplicar ferramentas para soluções mais rápidas, digamos assim, mais definitivas, percebendo causa, efeito e sintomas, para realmente acontecer o que a Adélia fala. Ninguém quer sofrer. A sombra é o sofrimento que eu não quero. A sombra é aspectos que eu não consigo enxergar em mim. A sombra é várias coisas. Então, quanto mais a gente resiste ao que dói, mais inconsciente vai se formando. Chega a um ponto que o corpo reclama, e o corpo começa a ter sintomas de dores, de tensões, de contrações, até virar uma doença. A doença não nasce do dia para a noite, gente. A doença é um processo que vai se formando cronicamente, ali é negado, é evitado, não é contatado. Então, na simplicidade na teoria, na simplicidade de soluções dolorosas, aspectos emocionais, se chega, então, nesse caminho do riso, que é uma fonte de energia, de explosões de energia, numa frequência de que tudo pode acontecer agora, eu permito. Eu não me importo com a cultura, não me importo com nada, nem com a dor no meu corpo, eu estou rindo. E aí eu vou fabricando dentro de mim uma conexão de novo, eu vou fortalecer esse lado, essa parte que se chama na ciência neuroplasticidade. Nós possuímos várias competências, o nosso corpo sozinho ele é muito inteligente, realmente a gente atrapalha bastante. Mas não temos como evitar, nós somos seres humanos interdependentes. E aí vai a complexidade toda dessa energia fluir, porque é o flow, como chamam, que a meditação, a gargalhada, existe a gargalhada o tempo inteiro, quando feita intencionalmente no Clube do Riso, ela está fazendo uma meditação ativa, ela está provocando algo que não dá tempo de pensar os pensamentos. E cansa o corpo, exaure, então faz várias coisas ao mesmo tempo, produtivamente acontecer, para dar um tempo de ficar distante e exaurir algo que o pensador está atrapalhando, o cognitivo. Então, essa ciência entre essas partes de
pensar, sentir e dar vazão, é o nosso grande estudo, como fazer isso. E aí eu venho com esse meu estudo muito mais na prática empírica, buscando agora a ciência para dar respaldo, que a minha preocupação era essa. Quando o meu cliente se libera do trauma, dá fluxo. Ele percebeu que aquele aspecto de tanta dor que estava no inconsciente, ele conseguiu dar luz para o inconsciente, ver as suas sombras, e se libertou ao ver e ressignificar e processar. E aí como é que fica? Né? Fica livre para a vida. E se tem essa teoria de rir e de gargalhar, eu acho fantástico, porque faz uma manutenção do estado novo que alcançou. Tem muitas pessoas que têm medo de ser feliz, medo de estar bem, porque alguma parte da vida dela, quando estava bem, tudo ficava mal. E aí alguma coisa ruim vai acontecer. E vem as teorias, como o Freud foi o primeiro pensador a trazer esses aspectos que o ser humano tem consciência. Então, os homens também paralisam, e não só as mulheres que têm útero. Assim começou a teoria do Freud, o homem também é estéril. E foi uma revolução na época. Então, quanto que a cultura influencia, quanto que isso e aquilo influencia nos aspectos particulares de cada um. E quando a gente conhece o quanto que eu tenho disso ou daquilo, negação, rejeição, complexo de abandono, síndrome de ansiedades e tal, eu vou conhecendo as minhas sombras e vou aprendendo a lidar com isso. E aí vai naquele aspecto também que a Adélia falou tão bem. Nós podemos rir diante dos problemas, porque são só problemas. É o nosso desafio a enfrentar o problema. Quando a gente ri diante dos problemas, a gente já dá um respaldo de que eu vou conseguir enfrentar, eu dou conta. Isso é só um problema, eu consigo me distanciar da situação problema e não fazer virar um problema, virar um desafio. E desafio é gostoso. Então, entre luz e sombra, existe um complexo de energia a fluir e que ele vai se trancando nos obstáculos da vida e cada um tem uma reação. Para isso é muito bacana conversar aqui e teorizar para depois botar em prática. A gente tem muita teoria, vamos praticar. E tem uma pessoinha aqui que fala, que nos leva para isso, praticar aqui. O ambiente é da gargalhada. Então é por aí. Obrigada pela atenção, gente. Um bom dia para nós todos. Ó. Chimarrão. Uhul! Viva a Annelise! Foi show! Annelise, cara, eu não sei, mas eu acabei chegando à conclusão pela sua fala que o choro é a sombra do riso, mas não que isso seja ruim, na verdade é a mesma coisa, porque dentro do conceito da unidade, não existe luz sem sombra. Então, a gente pode falar que é a mesma coisa, porque você falando da dor, o enfrentamento da dor, a gente, às vezes, quando enfrenta a dor, a gente chora. Então, e às vezes a gente consegue rir também. Aí é que está... Ótimo. Hã? Ótimo, isso aí que tu trouxe me fez lembrar o que a Adélia deixou como uma pergunta interessante, o caos. Né? Então, o caos é a ordem ao mesmo tempo. Né? É um caos o choro, pode ser um choro de raiva, um choro de tanto rir, um choro de emoção boa, um choro de emoção que a gente considera negativa. Então, dentro desse caos de emoções, nós nos ordenamos e nos organizamos. É um caos o tempo inteiro com organização, né? Faz parte desse jeito de organizar desse mundo, aceitar isso, entender isso, já dá um flow, né? Já. Cara, e esse flow também é bem interessante, porque sem causa e sem ordem não teria flow nenhum, porque estaria totalmente estagnado. Uma coisa que permite a outra. Mas estamos abertos. É que nós estamos em um mundo de dualidade, né, gente? Foi criado esse planeta como um mundo de dualidade justamente para fazer essa evolução, para saber se vamos escolher um caminho ou outro. E a gente tem a tendência de colocar assim, negativo e positivo, ruim ou bom, ou não sei o que. Não,
São duas opções. Uma vez um mestre de um curso disse, parem de pensar, de ver se é mal ou bem, se é trevas ou luz. São duas formas, por exemplo, de administrar o universo, a Terra, né? O planeta, através da energia do amor ou através da energia do poder. Eu gravei muito isso, né? Então, e é isto que, para encerrar, porque eu já falei hoje demais, a Annelise colocou uma coisa, eu aprendi muita coisa estudando bem o verdadeiro e autêntico Ho'oponopono. Se fala muito das três partes, né? Do Unipili, do subconsciente, do consciente. Tudo que acontece, nós somos responsáveis de tudo que acontece em nossa vida, porque tudo está ali e vai parar. Nós falávamos antes, alguém falava a lixeira do subconsciente. Não, o manancial do subconsciente. Quando estamos na barriga da mãe, a gente tem consciência de tudo que acontece. Mulheres que têm trauma com, não sei, violência doméstica, às vezes se comprovou em regressões que escutavam o vizinho bater na mulher do outro lado da parede. Tem muita coisa. Então, tudo que acontece em todos os minutos da vida vai parar para nosso subconsciente. E o Ho'oponopono, estar o dia todo mantrando, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, ou te amo, nem aquelas 4 frases que não se aplicam como, como foi colocado. Sinto muito, me perdoa por aquilo que está em mim, que está produzindo isto na minha vida. O subconsciente, o manancial do subconsciente tem tudo que aconteceu nas nossas existências passadas, dentro da barriga da mãe, está tudo ali e vai guardando tudo que acontece, todos os minutos de nossa vida. Então, fatos da realidade, pensamentos, coisas, vão lá e apertam o programa que está no nosso disco rígido, que está no subconsciente, para que aconteça alguma coisa na nossa vida. Então, a Mabel Katz, que trabalhou anos com aquele hawaiano, ela conta, né? Eu, quando fui no meu despertar e ela trabalhar as suas sombras, toda aquela coisa, ela sentiu que precisava uma ferramenta mais fácil para um caminho mais fácil para limpar esse subconsciente e começar a acontecer coisas. Então, a nossa ferramenta do riso é maravilhosa, assim como o Ho'oponopono é maravilhoso, que dá um caminho, não quer dizer que nada do outro se precise, mas é fácil como uma ferramenta de autoajuda, justamente para limpar essas sombras e para não colocar, inclusive já a palavra sombras, porque nós colocamos umas palavras que têm um sentido tão pesado, né? Eu não acho, Podemos não, Cê. colocar defeitos, podemos Odélia, colocar quando você, nossas coisas negativas. quando você estiver no sol, vê se você acha a palavra sombra negativa. Não, tudo bem, aí tem uma coisa, né? Mas é falta, na verdade, é falta, escassez. E a gente colocou em sombra, e como que aquela coisa terrorífica, né? E não é assim, nós como seres humanos temos aquele negócio, né? Bom, temos tanto que aprender, eu sou uma que tenho assim um monte de coisa que trabalhar. Ah, e para que fiques um pouco consolado, eu também fui muito negativa. Às vezes continuo sendo, né? Qualquer coisa que acontecia com minha filha, sair para lá, primeiro pensar se ia acontecer uma coisa ruim e depois, ai, que bom que tu vai desfrutar, que vai curtir. Então, não está sozinho nessa caminhada, viu? Da negatividade. Abraço. Masa, é você, Masa. Aproveita, deixa, porque senão daqui a pouco entra alguém e foi. É tu. Ah, então vamos lá, vamos fazer uma respiração profunda, pelo amor de Deus. Mais uma bem profunda mesmo. Eu não vou pedir, mas se o seu organismo, se o seu corpo estiver pedindo para dar um leve sorriso, fica à vontade. Interessante isso que você falou agora, Masa. Interessante, gostei. Como respirar profundamente, o sorriso já vem caindo na boca. Obrigado, cara. É nóis. Ai, gente, eu sou apaixonado por todos vocês. E eu sou bem assim,
cara, as minhas sinapses neurais, ainda mais ultimamente, eu estou dando muita liberdade para elas com a sincronicidade da natureza. Então, a minha conversa é baseada na simbologia, às vezes junto com a minha experiência e não com a minha teoria. Eu posso até ter visto alguma coisa lá atrás, mas eu não consigo explicar de uma forma tão científica tudo isso que eu, Wilson Maza, vivo hoje no yoga do riso e na minha vida. Então, eu vou dar um exemplo, tipo, que para mim é básico e já vão criar sinapses neurais maravilhosas para nós, utilizando a natureza. Então, vamos lá. Temos aqui uma fogueira alta. Não tão alta, uma fogueira de 1 metro. Boa? Uma fogueira de 1 metro, nós temos a consciência que ela queima. Se você entrar nela, ela queima e queima muito bem. E se você, conforme vai distanciando, ela vai ficando fria. A luz vai diminuindo. Então, eu sou o Wilson Maza, escutei o áudio seu com a sua esposa. Muito legal ela trazer esse conhecimento, né, da psicologia para nós. Eu fiz psicoterapia por 6 anos e foi justamente esse processo mesmo. A partir do momento que eu descobri que eu tenho sombras e que eu posso me dar com elas, então eu vou buscar uma luz, eu vou sair da minha caverna, né? Só que para isso eu preciso me fortalecer, porque dentro da minha caverna eu estou sozinho com as minhas sombras e de repente eu estou até me dando bem com elas. Mas quando eu saio da caverna, tem muitas outras pessoas, muitas luzes, pessoas com sombras na luz, tentando fazer com que a luz resolva o seu problema. E aí, uma analogia muito legal. Conforme eu vou chegando perto dessa fogueira, fora da minha caverna, a minha luz aumenta, porém a minha sombra aumenta também. A sombra que vai fazendo na areia, que seja na praia. Vamos visualizar um lugar legal, uma praia. Nós estamos na areia da praia e eu me aproximo da fogueira, só que aqui eu tenho muita luz. Só que atrás de mim eu tenho uma sombra enorme, porque eu estou mais próximo da fogueira. E aí sim vem o processo que está no meu inconsciente. Só que se eu tenho essa fogueira, ela é minha psicóloga, ela é minha profissional holística, porque ali eu vou junto com ela analisar tudo que está acontecendo na minha vida e sem forçar nada, ela não vai apontar o que eu tenho que fazer ou não, mas ela vai me mostrar. E aí eu vou fazer uma analogia aqui junto com as coisas que a Adélia comentou de que às vezes eu fico vendo, assim, as pessoas falam muito nós, as pessoas, o mundo, os seres humanos. Tudo bem, isso aí a gente já sabe. O nosso consciente já sabe disso. Que o mundo está, de repente, num caos. De repente, esse mundo é a fogueira que você precisa para você poder se iluminar um pouco mais. Só que a partir do momento que a gente tem essa consciência, eu posso muito bem, vamos supor, se eu sofri dentro da barriga da minha mãe, e olha só, gente, isso é um pouco forte, e a minha mãe ainda é viva, e eu quero enfrentar essas sombras, por que não ia ter a minha mãe com a sapiência, com a sabedoria, com a tranquilidade, começar a dialogar com a minha mãe, como foi o meu processo de gestação, como foi o processo ao redor dela, se o meu pai a tratava bem, se a família dela aceitava o processo do Wilson que vai chegar, né? Então, a partir do momento que eu tenho isso, eu posso fazer isso junto com um acompanhamento que seja psicoterapia, que seja com acompanhamento holístico, mas realmente pegar essas sombras e enfrentar ela com mais tranquilidade. Se eu tenho a ferramenta do riso, fui lá, recebi informação da minha mãe que quando ela estava gestante de mim, a vida financeira dela era um caos, né? O meu pai não dava o carinho suficiente que ela necessitava naquele momento. Então, minha mãe tinha medo de se expor, de repente, porque o meu pai entrasse em conflito com ela. Então, se eu tenho essas informações e eu chego aqui, aí eu vou tratar com mais tranquilidade e vou usar as ferramentas que estão ao meu alcance, que seja o yoga do riso, que seja o Ho'oponopono. Imagina fazer um Ho'oponopono do perdão para o meu pai, mesmo sem entrar em conflito com ele. Aí eu vou trabalhar, eu sinto que dessa forma eu vou trabalhar muito mais o meu inconsciente individual
e não se preocupar com o inconsciente Com a do... força da lua, com a força do sol e as bênçãos da Virgem Maria. Saúde. Sério, eu de você. Ô, Elizabeth. Gratidão, gratidão. Então, continuando o raciocínio, eu tendo tudo isso em mãos, eu vou evoluir um pouco mais no meu inconsciente coletivo, não supor nada e nem impor nada no inconsciente coletivo, porque eu não tenho nem controle sobre o consciente, né? A gente conhece um pouco aí o subconsciente, o inconsciente é o que toma conta do nosso ser, e a gente está aqui a todo momento entre erro e acerto, e está tudo certo, não tem, é tudo oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu estou em caminho da minha iluminação. E aí eu encontro a luz maravilhosa, a fogueira boa, e vou lá. E aqui, resumindo, cada um tem a sua brasa. Cada um tem a sua brasa. Se eu tenho a minha brasa hoje é a ferramenta do Yoga do Riso, eu posso chegar mais próximo dessa fogueira e relatar a minha evolução e se identificar com os outros que estão ao meu redor. Sentindo isso, tudo fica mais leve, tudo fica mais leve. Então, pessoas têm conhecimentos maravilhosos aqui. Putz, a Annelise começa a falar, eu fico, cara, foi isso que aconteceu, tá, olha que legal. Aí a Adélia traz aí esse lance da vibração e da alegria. Putz, que legal. Então, aquele momento eu vivenciei aquilo e eu me senti mesmo lá, tipo, quase na iluminação. Mas por que eu regressei de repente? Por que eu me irritei? Eu fiquei aqui numa sessão de yoga do riso maravilhoso e me irritei com um cachorro que está latindo, que é a melhor e maior e única forma de se expressar. Ele está ali se expressando, de repente eu mando ele calar a boca. Então, quais são essas convergências simples, porém que nos traz um transtorno enorme, né? E aí segue a autoobservação. Então, era isso que eu queria falar, que eu vim construindo essa simbologia simples, uma conexão com a natureza, e que deve ter formado aí algumas sinapses neurais em cada um. E o que eu digo é, continue, traga essas sombras para o yoga do riso, mas como o William falou, por exemplo, a pessoa está ali atrasada e tal. Pô, por isso que eu digo, tá? Agora eu vou dizer para os líderes de yoga do riso. Se você fizer o básico que o Dr. Mandan Katara te entregou, você nunca vai se preocupar com isso. Você pode até se preocupar, mas vai ser de uma outra forma. Porque, vamos supor, exercício de respiração e ha-ha-ha. Respire e ha-ha-ha. Você vai desligando realmente o cognitivo da pessoa pro estresse, para os pensamentos, e vai deixando ela entrar no fluxo do riso, do diafragma. E aí é onde ela encontra as sombras delas. Por isso que as catarses vêm de riso e de choro. Só que ela já está um pouco mais tranquila para acolher isso num grupo acolhedor. Então, se o líder de yoga do riso decide criar uma prática dele ali, que seja igual durante 10 sessões, mas as 10 sessões são 10 dias, todo dia a pessoa vai estar diferente. Hoje eu vou fazer o exercício do Rahastê, amanhã eu vou fazer ele de novo, mas eu vou estar diferente. Vão vir sinapses diferentes. Então, quando isso vem, você acolhe de uma forma bem mais tranquila. E você sai daquilo, pô, mas por que a pessoa está fazendo Rahastê assim? Por que o telefone, a pessoa está olhando lá tipo, com raiva? Não está rindo, ela está debochado. É o processo dela. E aí você não se perde no processo dela, você garante o seu processo, que é facilitar com que ela chegue lá. E abrir essas oportunidades que tem o Teoria, tem o WhatsApp de cada um individual, do líder de yoga do riso. Eu deixo aqui o meu contato, se você precisar comentar o que aconteceu de diferente, se você sentiu dor de alguma coisa, a gente pode ver juntos sobre isso. E aí, se você não tiver solução, você vai pedir ajuda. E aí vai ficando cada vez mais rico, mais estudo. E o líder de yoga do riso vai ficando cada vez mais no flow, mais no flow. Porque ele vai estar falando, putz, olha, aconteceu a mesma coisa que acontece comigo, que aconteceu, o feedback, isso, e a gente vai trabalhando melhor. Então, para não bagunçar tudo, essa foi a minha simbologia que eu trouxe aí. Estou mais leve, espero que vocês também, e passo a bola para o próximo, que é a Val, que está com a mão levantada. Yeah. Estou atenta. Apesar que eu acabei de ver o caos aqui, eu estou tentando dar uma arrumada numa papelada, que é a cruz da minha vida, e aí bateu um ventinho aqui, fez o favor de
de bagunçar tudo que eu já tinha conseguido arrumar. Mas tudo bem. Mas assim, ó, eu levantei a mão, mas para falar ainda, porque eu levantei a mão antes do Masa falar, né? Era para comentar aquilo que o William falou, a questão do negativo, né? E também que a Adélia também falou. E eu achei fantástico, sabe? Me tocou muito, porque eu comecei, né? Claro, eu acho que o que a gente mais faz aqui, quando um fala, é refletir e tentar ver aonde que isso encaixa com as coisas que aconteceram com a gente, com a nossa experiência, né? Então, eu estava percebendo que realmente no ano passado, né? Do ano passado para cá, eu consegui perceber isso que o William falou, do quanto eu era negativa. E eu pensava do mesmo modo dele. Eu achava que eu tô por cima, né? Ninguém me pega, né? E aí, eu acho que quando começou a pandemia foi quando eu fiquei mais chocada, porque eu me dei conta, né, do medo dessas barbaridades todas, né? Mas só que tem uma coisa interessante, né? Eu já tinha entrado nesse mundo do yoga do riso em dezembro do ano passado. E já tinha feito a formação de líder, que eu fiz em fevereiro, né? Então, tenho certeza que isso me ajudou muito nessa limpeza, né? E também, há uns 2 anos, eu participei de um seminário de Ho Oponopono, que também me ajudou a ver algumas coisas, né? Essas coisas que a Adélia estava falando, de que, quando eu digo as frases, eu não estou dizendo para outra pessoa, né? Eu estou limpando as memórias que eu guardei em mim com relação àquela pessoa. E a outra coisa que eu queria falar, que foi um aprendizado, assim, uma coisa bem, bem recente, é que eu fiz o curso de barras de Access e fui fazer o curso assim, sabe? Fui fazer pensando, mas é mais um conhecimento a mais, e a pessoa que vinha dar o curso veio de Goiás, aqui para São Francisco de Paula. Eu pensei, não, né? Minha amiga veio desse fim de mundo para cá, eu tenho que prestigiar. Tá, fui lá, porque eu sou meio assim, né? Digo, meio um bocado grandemente resistente a muitas coisas. Então, às vezes, as pessoas acham que eu sou muito fluida, muito coisa nenhuma, vocês não sabem o que tem por trás. Mas, enfim, aí eu, nesse curso, se for falado das frases das barras de Access, e aquela frase que eu acho que a maioria de vocês já ouviu, né? Tudo na minha vida vem com facilidade, alegria e glória. E aí eu comecei a praticar, né? A repetir aquela frase, tá? Mas eu pensava que eu repetindo aquela frase, eu estava atraindo coisas positivas para minha vida. E aí, há uma questão de um mês atrás, eu tive a oportunidade de participar de um seminário internacional de barras de Access, e aí o pessoal falou que uma coisa que me fez entender que não é quando eu falo essas coisas que as coisas ficam positivas, mas é a minha atitude que muda. E isso tem sido para mim tão transformador, porque para mim isso é o yoga do riso. É uma mudança em mim, de como eu vejo, como eu sinto as coisas. As coisas vão continuar sendo o que são, a vida vai continuar sendo o que é, o mundo vai continuar sendo o que é, mas se eu conseguir aprender alguma coisa com isso, se eu conseguir, né, me sentir melhor, né, comigo mesma, eu ganhei essa vida, né? Então, agradeço muito a oportunidade de falar aqui para vocês, gente querida do riso. Ganhei essa vida, é legal. Deixa eu dar uma palavra sobre o que você falou, que eu não quero deixar o meu amigo Marcelo Rutzen foi extremamente criativo. Você agora é o Wilson Brasa. Mas por que eu queria falar disso, cara? A sua imagem da fogueira, cara, foi muito interessante, porque você vê o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas quando você faz meditação do riso, você esquenta. E o riso, ele lembra muito uma respiração do yoga
chamado... Rapaz, deu um branco agora por causa do estresse, mas que é a respiração do Foley, que é uma respiração contínua feita com o abdômen, que esquenta também. E a fogueira tem a seguinte característica: ele fez aquela imagem de você se aproximando, aumentando a sua luz e aumentando também a sua sombra. E, na verdade, se você entra na fogueira, você deixa de existir, e é quando não existe mais eu. E não é à toa, cara, que na Índia os corpos são cremados. Bástrica. Bástrica, obrigado. A Cláudia me lembrou o nome da respiração. Os corpos são cremados. E eu vou contar uma particularidade para vocês. Eu, quando conheci Yoga do Riso, eu comecei a rir aqui, coisa e tal. A minha mulher, além de astróloga, ela é acupunturista. E ela toda hora olha a minha língua e fala: meu filho, você vai morrer, você não pode rir, porque rir dentro da medicina chinesa estimula o coração. E você já tem um coração bombardeado por causa da minha língua. Aí sabe o que eu falei para ela? Eu falei para ela: você só vai viver plenamente quando descobrir alguma coisa que vale a pena você morrer. E aí eu assumi o Yoga do Riso. Desculpa a palavra. Putz, grila, William do céu. Cara, isso arrepia aqui, velho, arrepia. Porque essas palavras que você tá falando para fora do coração e conscientemente, mas imagine o quanto você tem aí inconscientemente para potencializar tudo isso com esses estudos, com essa conexão que está sendo criada e com a... Cara, putz, eu já falei para você muito... na sua primeira sessão de Yoga do Riso, no Clube do Riso, onde tudo começou ali, a nossa conexão, e hoje estamos desse jeito. Então, gratidão por você partilhar isso aí. E o que é mais rico aqui, que eu trouxe uma simples simbologia, né, para criar essa sinapse de uma forma criativa e descontraída, e você já foi lá na Índia, já trouxe uma comprovação, um estudo, algo que é deles para nós, sabe? Isso que é show, cara. Gratidão pela partilha. E conte com a gente, conte comigo, principalmente aí, para o que você precisar nesse propósito, Olha só, cara, o Wilson está aqui me ajudando, cara. Hoje o cara está me ajudando a direcionar as coisas aqui, porque ele percebeu que eu fico meio perdido nesse mundo do Zoom, e tá o cara aqui como co-host aqui na história. Pô, espetáculo essa família. Tem mais alguém de mão levantada aí? Ou se não tiver, eu continuo. Vamos dar uma risadinha, então, com a língua para fora? Outra coisa que eu acho bem interessante, a Cláudia chegou a citar, são as possibilidades da brincadeira, porque a brincadeira é uma coisa também que é muito citada no Yoga do Riso. E a brincadeira, ela justamente possibilita que as sombras apareçam e você mantenha a leveza. Você vê que no ambiente infantil, a criança começa a brincadeira tudo bem, daqui a pouco o pau quebra, os dois choram e daqui a pouco estão os dois rindo novamente. Então, esse tipo de dinâmica é que viabiliza, porque é que nem a Annelise falou, alternância de caos e ordem o tempo inteiro. No mundo mais simples da criança, é brincadeira que isso acaba ocorrendo. Então, a gente tem que, de alguma forma, a evolução seria você buscar esse equilíbrio que existe entre o divino e o natural, essa alternância. E é isso que a gente está tentando fazer através do riso. E, cara, graças a Deus eu percebi agora, num ambiente altamente alegre que nem esse, da família do riso, que eu posso chorar. Eu agora fiquei emocionado, cara. Quando me emociono, eu choro. E aí, minha natureza... Fazer o que é?
A minha natureza faz com que eu chore. Eu vou ficar brigando com a minha natureza? Não, eu choro e depois rio. Olha só, William, desculpa cortar, me permita. Olha só, a sincronicidade da natureza, quando eu digo da natureza, essa sensibilidade, né? Que aqui somos naturezas, né? O seu coração está conversando com outros aqui, o seu inconsciente está te agradecendo por encontrar outros inconscientes aqui com o mesmo intuito de te levar à iluminação. E você trazendo isso, eu faço uma pergunta agora, que veio aqui. Por exemplo, quando eu mencionei que estamos na caverna sozinho, às vezes é um pouco acolhedor a gente, com nossa sabedoria, com tudo aquilo, e às vezes a única sabedoria é essa, saber que se você sair da caverna, você vai morrer. Então aqui você está na sua zona de conforto. Porém, a partir do momento que você sai da caverna e encontra aí o seu mundo e outros mundos, você começa a lidar com suas sombras. E aqui no Yoga do Riso, eu já fiz muito isso e sinto que muitos fazem. Às vezes você vê uma sessão de Yoga do Riso cheia, né, com os rostinhos conhecidos. Vou falar o Masa mesmo. Você vê o Masa ali em toda a sessão. Às 8, que é 40 minutos, às 15, que é 40 minutos, e o Masa ainda está lá às 9. Mas será que o Masa está se beneficiando da prática? Será que o Masa está se beneficiando do riso, da respiração? Será que o Masa está se beneficiando do pertencer a um grupo e usando isso para viver e explorar as suas sombras? Fica essa indagação e essa pergunta, por quê? Porque no começo eu passei por isso, eu fazia todas as sessões, estava participando. Por quê? Porque eu estava colocando para fora mesmo. Eu identifiquei que era um processo de limpeza, e quanto mais catarse eu tinha, mais eu limpava o meu diafragma, mais eu limpava o meu diafragma, mais as memórias vinham, mais eu colocava para fora as minhas sombras. Porém, a consciência que eu peguei nesse sentido é que eu posso hoje fazer isso individualmente, certo? Porque entrar na caverna 40 dias e fazer 10 minutos de riso é lidar com a sua sombra, sem nenhuma vela, sem nenhum isqueiro. E aí, quando você sai lá para fora para liderar uma sessão, onde cada um tem a sua particularidade, você pode tanto mexer com essas particularidades, com essa sombra da pessoa, ou você pode ficar tranquilo com as suas, que já foi um pouco mais evoluída, e só facilitar para que a pessoa use o Yoga do Riso para esse processo. Por isso que é muito importante, quando você mencionou que você tem esse intuito do Yoga do Riso, é assumir um compromisso, cara. É assumir um compromisso que vão chegar pessoas até você com sintomas que você nem imagina e que ela não vai falar. Ela não vai falar na primeira sessão, na segunda, às vezes nem na terceira. Ela vai falar com 1, 2, 3 meses de estar ali com a câmera fechada. Você nem conhece a pessoa, você nem sabe o que ela tem, como ela é. Mas depois ela vai se sentir à vontade e vai te mandar uma mensagem e vai te agradecer. Então, a pergunta que fica aqui é essa: o quanto estamos trabalhando e como estamos trabalhando a nossa sombra com o Yoga do Riso? Gratidão. Se alguém tiver essa semelhança e quiser compartilhar, será um enriquecimento maravilhoso. Aproveitar o silêncio um pouco para dizer que o Brasa, está nos trazendo linhas teóricas muito interessantes. A melhor solução atualmente nas psicoterapias é a teoria das partes. E aí volta a lembrança da Adélia. As partes que nós temos várias partes dentro de nós. A parte criancinha, a parte feta, a parte em desenvolvimento tal, a parte adolescente, a parte filho, a parte mãe, a parte cunhado, são muitas partes. E aí dá o que eu lembrei da Adélia, o caos. Nós temos um caos dentro de nós. Então, a ordenança que traz e a linha de ação, agora eu vou trabalhar com essa parte, que chora quando se emociona. E o que tem? Chorar quando se emociona. Só porque é homem não pode chorar e não pode acessar as emoções, entende? Vai entrando em conceitos e vai desembaraçando nós, que nós somos seres simbólicos, extremamente simbólicos. Então, precisamos entender a nossa simbologia, o corpo expressa isso muito bem, e a gente se prende em conceitos, essas categorias. É uma necessidade para botar a ordem.
Nós somos tridimensionais, multidimensionais e não bi, mas a gente precisa dar categorias para se entender e se colocar no mundo. E aí vem o aspecto da criança. A criança, quando está brincando, ela está no caos, organizando os pensamentos, e na prática, brincando, ela está aprendendo e criando gosto pelo que ela está aprendendo. Então, o conhecimento no início, ele não ajuda ele a ter prazer. O conhecimento, ele causa desconforto. Ele é uma nova informação. De acordo com que a gente vai absorvendo o conhecimento e saindo da caverna e vendo o mundo cheio de outras sombras, a gente vai se apropriando e então brincando é a melhor forma de aprendizagem. Como deveria ser a escola, lúdica, brincadeira, o corpo expressando, e aí um tanto de cognição e volta para o corpo assentar e integrar aquele conhecimento. Então, no caos, acontece uma busca do prazer, e aí se resolve e volta. É um caos e uma organização, brincando. E a gargalhada dá tempo de entrar naquele lugar, mesmo que eu não apareça, mas eu estou ali já buscando uma conexão comigo, com as minhas partes, e eu não consigo nem me expor, mas eu estou rindo junto por trás ali da câmera, ou eu estou ouvindo e vendo quantas pessoas têm coragem de ficar no ridículo e rir no meio desse povo todo mesmo virtual. Então, isso é muito lindo, é muito bacana. Essa fala da Annelise me fez lembrar a nossa meditação das 6 horas que a Val promove lá e participa sempre. Porque, por incrível que pareça, lá acho que nada foi premeditado. A coisa acontece muito naturalmente. E eu, pelo menos, percebo que tem essa alternância, que ela chamou de saudável, de caos. E é engraçado que o próprio Zoom acaba colaborando com isso, porque tem horas que você consegue estabelecer alguma de comunicação não verbal, mas tem horas que, cara, é um completo absurdo, cada um rindo de uma coisa completamente diferente da outra ali, e vai seguindo, e vai rindo, e vai rindo. E, cara, outro dia, acho que foi ontem, anteontem, aconteceu uma coisa interessante que acabou os 10 minutos, a Val geralmente ela dá um espaço para a gente dar bom dia um para o outro, mandar beijinho, coisa e tal. Só que bateu os 10 minutos, eu não tive vontade de parar de rir, a Eliana não teve vontade de parar de rir, um monte de gente continuou rindo, a gente avançou mais 5 minutos rindo. E aí depois a gente, teve uma hora que a gente foi desistindo, e foi porque rir também cansa, rir também não é fácil. Aí chega uma hora que você... É interessante, aí você vê como é que o riso flui naturalmente mesmo. Bom, era só isso. Se vocês quiserem continuar... Tá fluindo, desculpa aí, mas obrigado por permitirem. Que nem a ordem realmente é um progresso. Eu vou dar um exemplo hoje. Temos aqui uma ordem, temos aqui um plenário. Putz, esse plenário aqui tá maravilhoso hoje, a cada rosto aí, que eu mesmo já identifiquei cada evolução de cada um aqui dentro do Yoga do Riso, e hoje temos uma ordem, né? Quando eu pedi para você te auxiliar, aí tem aí as dinâmicas, aparece um, aparece outro, todo mundo quietinho, né? O áudio. Então, isso é uma ordem que facilita a comunicação. E a comunicação que você trazer. Então, se você trouxer agora só o riso, vai facilitar, o riso vai fluir. Só a respiração vai fluir. Então, essa ordem é importante, que nem os 10 minutos de riso. Se eu tenho a consciência que eu vou entrar ali só para rir, se o William não gostar da minha risada, tô nem aí pro William. Porque o riso é meu e eu sei que o espaço é nosso. Então, o riso vai ser da forma que eu me expressar. E eu não estou ferindo ninguém com o meu riso. E a pessoa tem todo o direito de se sentir ferida. Porém, se ela tem uma ordem dentro dela que, Wilson, você vai colar ali nos 10 minutos, você não sabe o que você vai achar. Então, cara, faz a sua prática e usa
a energia coletiva. Essa é a intenção dos 10 minutos. E aí você sai de lá, que você pode sair de lá com mais vários minutos para rir, porque várias vezes eu desliguei aqui, ó, acabou os 10 minutos e eu fiquei aqui. Por quê? Porque foi na hora que abriu. A hora que abriu os diafragmas, o pulmão, o corpo tá aqui a milhão, e eu... e mandava ver. E quando eu parava do caos, porque aí sim, gente, é um caos. É muito bom ter a ordem e o controle do seu riso, porque ele te traz um caos benéfico, se você souber acolher. Se você não souber acolher, você vai ficar meio estranho, deprimido, ou às vezes até meio ofensivo. Então, se você acolhe ele e relaxa, cara, você praticou o seu yoga do riso na ordem. E aí você vai continuar o seu dia com ordem e progresso. Putz, Wilson, ó, você focou aqui, agora você precisa fazer o seu trabalho, você precisa atender o seu paciente com um sorriso no rosto, com a respiração fluente, atenção plena, e assim o progresso continua. Então, a ordem que a gente procura e que a gente propõe no yoga do riso é o progresso da sua alegria genuína, é o progresso da sua vitalidade, que é possível aqui e é simples, fácil e objetivo. Ah, e outra coisa, William, uma ordem que eu tenho percebendo, por exemplo, esse grupo aqui. Temos aqui 18 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas com a câmera ligada. Eu sei que a Val é a Val, porque é a Val, né? A Ivanir a gente já conhece, o Paulo Bardal, que eu espero que seja do iPhone Paulo, a Elizabeth Santos, que é a Beth, Moto G7 Play, eu não conheço. A Gal tá com 2 telefones? Tá com 2. Temos 2 Gal, aí, ó. Karina e a Mônica e a Vera, que a gente conhece. Então, a gente já conhece. Mas quando a gente começa, por exemplo, não sei se vocês sentiram, mas hoje está uma forma fluida e está criando aí várias sinapses neurais que a gente vai levar adiante. Que seja numa sessão de yoga do riso, ou que seja na próxima coisa que a gente for fazer. Arrumar a casa, fazer o almoço, que seja. Porém, quando a gente abre muito esse leque, que eu percebo, esse link aqui, ele é compartilhado, por exemplo, lá no curso, nos alunos do curso de Yoga do Riso, certo? Do curso online. E aí a pessoa comprou o curso ontem, ela nem sabe que existe um grupo para se conectar para dar risada. Aí ela entrou no grupo ontem e vê lá um link, estudo do Yoga do Riso ou do Riso, não sei o que lá. Aí hoje de manhã ela vai e acessa o link. Eu não sei se tem alguém novo aqui, se tiver alguém aqui que nunca ouviu falar do Yoga do Riso, ou nunca ouviu falar desse estudo, que levante a mãozinha, ou dá um oi aí, assim, com a câmera fechada mesmo, tudo bem. Mas a partir desse momento, a pessoa chega aqui, ela tem 2 opções. Ou ela absorve essa ordem e se beneficia do seu progresso, ou ela realmente acha que é todo mundo doido, que está estudando o riso, estudando o corpo com riso, e sai fora. Então, eu sinto que pode haver uma ordem para um progresso real. Aí, alguém já até saiu. Não, foi a Gal que desligou. Então, essa ordem e esse progresso, para que cada um saia da sua caverna e sabe que ali terá mãos, terá braços para acolher, é muito importante. O que eu quero trazer é só uma reflexão, tá? Dessa ordem para poder acolher mesmo as pessoas. Para poder acolher. E quando você começar a iniciar, fazer essa introdução. Somos um grupo assim, rimos porque... Não, somos felizes porque rimos, ou sei lá, a introdução que você acha que você tem aí, que você já deve ter no seu coração, no seu consciente, fazer para as pessoas para que a gente possa acolher de uma melhor forma. Porque o que eu sinto... muitas vezes, gente, eu não falo nada, eu fico muito quieto. Mas eu sinto e vejo as pessoas perdidas, eu vejo pessoas que estão ali fazendo o yoga do riso, e aí vai lá no curso, e vem num encontro, e tá perdida. Tá perdida. Por quê? Porque são muitas opções, são muitos grupos, são muitas práticas, muitos estudos, e as pessoas chegam aqui e às vezes acaba... Porque é muito bom isso aqui. Pô, chega num grupo que o pessoal tá indo, é muito bom, e só que é tão bom que ela precisa de um direcionamento, precisa de uma ordem para que ela tenha um melhor progresso. Só para a gente fazer uma reflexão, e de repente, se eu puder ajudar nesse sentido, vamos juntos. É isso, mais uma vez. O Wilson Maza falou e eu parei. Primeira coisa, cara, Wilson, obrigado mais uma vez. A Karine está falando que falou que vai fazer a formação, muito legal. Outra coisa, cara, eu também já percebi essa coisa de como o
o curso online capta muita gente para a prática, que vai tá curiosa, quer saber como é que esse negócio do riso, aí entra no curso online. Realmente, se a gente puder dar um direcionamento ali inicial, que a gente já tem através dos fundamentos, do aquecimento, aquela orientação que a gente dá, mas a gente puder fazer uma coisa mais amorosa, acolhendo as pessoas, fica melhor para a pessoa. E eu queria também agradecer, porque esse, com certeza, é o melhor vídeo de todo Teoria, porque uma coisa que eu reparava nas minhas gravações, que eu ficava com vergonha, que, cara, eu comecei a usar o Zoom com Teoria. Então, ficava, de repente, eu largava lá um arquivo compartilhado, o cara estava falando pequenininho do lado, gente pedindo para entrar, porque eu não conhecia a sala de entrada, então ficava aquela bagunça, uma imagem caótica. E isso, cara, acaba até comprometendo a imagem da família do riso. O cara vai ver aquele estudo lá no YouTube e diz, pô, mas que negócio feio, meu Deus do céu. E agora não, agora a gente vai ter uma coisa de qualidade pelo nosso videomaker Wilson Maza. Gente, alguém querendo falar? Eu, quando vejo Marcelo e vejo o cara calado, eu. Fala, Adélia. Não, queria colocar. Primeiro, não te preocupa, porque os vídeos, o conteúdo é muito bom, sempre tem. A tecnologia é uma coisa, mas o conteúdo que era falado no grupo, nas reuniões, foi ótimo. Mas queria comentar sobre o que o Massa falou, porque esta história de ter estudo, outro dia me aconteceu uma coisa, por isso ontem conversei contigo no privado. O Paulo, não sei se o Paulo está aí conectado também, ele foi fazer, semana passada, ele saiu porque foi fazer um trabalho com um evento de um grupo aí, numa terapia em Curitiba, e ele me passou o contato de uma pessoa que mora na minha cidade que queria saber mais sobre o yoga do riso. E esta semana me encontrei com ele, aí ele me perguntou, né, que ele queria saber mais, porque ele se interessou. Na verdade, não consegui entender muita coisa, porque ele é uma pessoa assim meio fechada, não me contou muito, mas ele queria saber mais de estudar o riso e não se interessou muito pelo curso online, mas se interessou por estudar a parte da neuropsico, como é? O que o Marcelo estuda, né? O Marcelo Rutzen, inclusive, se tu me autorizar, Marcelo, vou passar teu contato se ele me contata de novo, né? Porque ele queria saber da parte neuro. Você sabe o que é isso, neurofeedback? Digo, não, quase mandei, que eu não tenho dele contato mais que um WhatsApp, né? Então, não sei se ia mandar aquele teu vídeo de ontem. Só que eu convidei ele, mandei todos o canal de YouTube, comentei sobre esta reunião, te perguntei primeiro se podia participar uma pessoa que não estava na família do riso, nem no curso online, nem nada, mas ele podia participar, e essa é uma questão, né? Às vezes tem gente que quer saber do riso, não sei se pratica ou não pratica, mas ele quer saber do riso porque precisa saber quais são os benefícios, talvez para depois se autorizar a dar uma gargalhada, não sei. Então, eu acho interessante que a gente, cada vez que começa a reunião, coloque sobre o que o yoga, como o Massa disse, para que a pessoa que chega crua e nua, que às vezes pode ser até um pesquisador que quer saber para não pratica, mas vai saber se está fazendo um estudo para uma tese de faculdade, não sei. E a gente até pode dar a mão e trazer ele para dar risada, né? Para praticar. Então, era isso só, para te comentar. Bélia, eu gostaria de fazer uma observação. Eu perguntei até lá no grupo se poderia, porque eu estou fazendo curso de arte-terapia, e eu fiz um módulo, terminei um módulo que eu tive que dar aula, e eu terminei com a risoterapia, com o yoga do riso. E elas adoraram todo o grupo de formação. E aí eu perguntei lá no grupo se eu poderia convidar o pessoal da arte-terapia para
o yoga do riso, hoje, no caso, porque estava trabalhando sobre sombra, Jung, tudo que a gente está trabalhando foi o nosso módulo que a gente fechou. E essa ficou também a minha dúvida, né? Eu até ia falar particular com o Wilson, mas acabei que eu esqueci. Então, eu acho interessante você propor isso, para a gente saber como faz, como lida com isso. Como que é o seu nome, querida? Rosângela. Wilson, deixa eu falar uma coisinha rápida antes. Wilson, você como co-host, ou co-administrador, se eu sair agora, você pode continuar com a reunião e quando você desligar a reunião, a gravação entra para o meu computador, não é isso? Isso. Então, meus amores, eu vou me mandar, porque eu combinei com a minha esposa de liberar o computador para ela agora, para ela poder fazer o curso. Mas, agora que a gente já está mais íntimo com essa coisa de Zoom e o Wilson está me ajudando, vocês continuam com o Wilson Maza no comando. Perfeito? Mas ela não vai... tem a reunião do ela não Sandro, vai usar o né? link? Ela não vai usar o link ou é só o computador? E eu acho que eu vou... Cara, eu não sei, porque eu abri um outro link 9 horas para ela. Não, antes das 9 acaba. Eu também tenho tem que ser antes das 9 acabar, porque ela vai usar essa... Agora que eu estou me tocando, ela vai usar essa conta conexão virtual para poder fazer o Zoom dela. E temos a reunião com o Sandro, né? Então... Sim. Temos a reunião com o Sandro. Então, tem mais 10 minutinhos. E aí, a Annelise quer falar, mas antes dela falar, eu só vou dar uma... Então, meus amores, obrigado pela presença de todos. Obrigada a você. Namastê. É nóis. Gratidão aí por tudo. Gratidão.